paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Acessibilidade em Ação. Na Palavra de Deus, encontramos diversas passagens que nos encorajam a acolher e cuidar daqueles que enfrentam desafios e limitações. Um dos versículos que nos inspira nesse sentido está em Mateus, capítulo 25, versículo 40, quando Jesus diz: "Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." É com este ensinamento de amor contido na Palavra de Deus que nos reunimos hoje para abordar um tema tão essencial quanto a acessibilidade na área da saúde mental. E para nos ajudar a compreender melhor essa realidade, temos a honra de receber a doutora Ana Peixoto, uma renomada psiquiatra que irá compartilhar conosco os principais desafios e as soluções para tornar o acolhimento mais acessível a todos. Doutora Ana, a paz do Senhor, doutora. A paz do Senhor Jesus, Leonice, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu que me sinto honrada em estar aqui com vocês e o convite que me foi feito pela nossa querida Leonice. Doutora Ana, é um prazer recebê-la aqui conosco. Obrigada. E ainda com essa temática, que é uma temática assim, muito interessante e propícia para o período, né, que nós estamos vivendo. E, nesse sentido, tenho uma expectativa até de saber, né? Porque na igreja nós tratamos muito da acessibilidade, né? A acessibilidade, nós temos visto trabalhos com surdo cego, trabalho com autismo, trabalho com TDAH e outras deficiências, né? Aos nossos idosos, acolhimentos. Agora, saúde mental, né? É um tema interessante que nós gostaríamos de saber mais como que se dá essa temática dentro da nossa igreja, então, dentro desse acolhimento, né? Quando nós nos referimos a todos esses transtornos que você citou, o TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pessoas do transtorno do espectro autista, nós estamos falando já da saúde mental. São transtornos da saúde mental, Sim. São condições neuropsiquiátricas, tá? E esse paralelismo entre as pessoas da acessibilidade e as pessoas da saúde mental existe, é real, né? Até os mesmos enfrentamentos e desafios que as pessoas com qualquer condição, enfrentam, ou da saúde mental ou da acessibilidade. Então esse paralelismo é muito importante, né? Essa entrevista que nós estamos aqui, porque justamente vai nos permitir fazer algumas reflexões, né, e rever alguns conceitos. Não é que estão certos ou errados, às vezes porque foram construídos ao longo de um tempo e hoje, em 2024, nós precisamos fazer, né, essas mudanças, novos paradigmas, para a gente até entender como os nossos irmãos enfrentam seus desafios, suas condições. Justamente, doutora Ana, sobre isso que eu iria e quero, né, perguntar e saber mais da senhora, com uma bagagem, né, que a senhora tem de atendimento mesmo às pessoas. Eu imagino quantas pessoas, né, devem procurá-la ali no seu consultório. Muitas. Né, uma atenção. E esses desafios realmente nós gostaríamos de saber mais sobre eles. E até assim, compreensível que algumas pessoas ainda têm alguns conceitos sobre a saúde mental, até porque a história da saúde mental, dessa parte de manicômio e essa parte de deshospitalização, vem da década de 70 para cá. Então é compreensível que algumas pessoas se remetem ainda a algumas imagens, né? Mas a nossa luta na saúde mental é justamente mostrar aos nossos irmãos que tem muito mais além disso, não é? Hoje, se nós perguntarmos a qualquer pessoa se ela quer ter alguma condição ou da acessibilidade ou na área da saúde mental, eu tenho certeza que ela não vai optar por isso, né? Então, assim, a gente tem que entender que essas condições, primeiro que elas são a maioria genéticas. Só um parágrafo aqui. Essa parte que a senhora falou que eles não vão aceitar, eu não entendi muito bem. Explique assim, melhor. por exemplo,
Se você tem alguma condição na saúde mental, percebe? Você vai ter que lidar com ela, não é? Você não escolheu ter, você não pediu para ter, exato. Não é? Então você nasceu com ela, que muitas vezes é um quadro genético. Entendi. Assim como da acessibilidade, não é? Se você perguntar a alguém da acessibilidade que gostaria de ter algum impedimento na área intelectual, ou mental, ou motora, ou sensorial, provavelmente essa pessoa falaria não. Não quer ter. Não quer, ninguém quer, é né? isso que eu quero dizer. Ah, ninguém entendi. escolhe, você entendeu? Então esse olhar que nós temos que ter é justamente que você colocou aquela palavra quando a gente estava conversando, de compreensão, não é? O que nós da igreja temos feito na acessibilidade? Não é trazer esse novo olhar da igreja? Sim. Não é fazer a igreja compreender essas pessoas, as suas dificuldades, as suas limitações e suas habilidades? Até porque como corpo, né, que Perfeito. Nós vivemos isso, a igreja vive isso, o corpo acolher, né, aceitar, estar ali ajudando uns aos outros. Transfere isso também para a condição que os irmãos enfrentam nas seus transtornos mentais, nas suas condições neuropsiquiátricas. Precisam dessa mesma compreensão, Sim. Precisam desse olhar, desse entendimento, entende? Toda vez que nós isolamos ou por falta de compreender a situação do outro, nós não aceitamos, a tendência dessas pessoas é cada vez se isolar mais. Às vezes até não é nem por falta de compreender, falta de esclarecimento mesmo, né, doutora Ana? Por isso que a importância do programa que tragam esses assuntos assim, né? Essa discussão que você está proporcionando é importantíssima. É importantíssima. Porque muitas vezes as pessoas evitam ou de falar ou de se tratar adequadamente, até por vergonha. Sim. De ter alguma condição e ser intitulado, receber títulos ou estar diante do julgamento do outro, não é? Então é isso, aí essa esconde, discussão. Exatamente. Fica aquela aflição para si e isso só vai acumulando. E outra coisa também, Leonice, olha como é que é interessante as coisas. O papel do médico, né, nas ciências médicas, qual é a nossa responsabilidade diante do nosso paciente? É oferecer os dois elementos fundamentais. É você oferecer um diagnóstico, né, correto para proporcionar a essa pessoa ter um tratamento adequado. Quando você utiliza essas duas, né, aí o seu diagnóstico, você usa as ferramentas, né, o seu alcance, exames, tal, e o tratamento. O que você está oferecendo ao paciente quando você dá o diagnóstico e o tratamento corretos? Principal coisa, você vai proporcionar diminuição dos sintomas, você vai proporcionar dignidade para que ele possa exercer as suas atividades com mais autonomia, ele possa ter sonhos como todos, elaborar, fazer projetos. Não é, às vezes você fica pensando, a pessoa já tem uma condição e ainda sofre, talvez, de preconceitos e tabus. Percebe? A tendência é isso que você falou. Ela vai se isolar, não vai receber a ajuda adequada, né? E às vezes vai interromper um projeto de vida tão bonito, tão maravilhoso que o senhor tem para aquela pessoa. Eu vi que a senhora trouxe um slide com alguns itens. Podemos colocá-los agora? Pode. Que aí a gente vai, conforme a organização, muito interessante, que vai nos trazer muitos esclarecimentos, né? Então, essa primeira é o que nós estamos conversando aqui, né? Por que repensar conceitos, não é? Rever preconceitos, tabus, não é? Essa nova mentalidade. O que nós estamos propondo aqui hoje nessa conversa é uma nova mentalidade em relação à saúde mental, né? Sim. Quebra de paradigma, né? Repensar conceitos pessoais, rever preconceitos e tabus. Foi justamente o que nós conversamos, né, doutora? Então, podemos passar para o segundo, que fala sobre sensibilidade, compreensão e acolhimento. Acolhimento é fundamental, até porque dentro da igreja nós não trabalhamos diagnósticos. Né? É uma coisa que a gente repete, não é necessário você ter um diagnóstico, você ficar falando as suas condições para você receber a salvação. Né? Como Pedro e João disseram, aquele homem ali na porta da igreja famosa,
O que nós recebemos de graça nós damos. Então nós estamos aqui para oferecer a todos, independente se tem alguma condição física, independente se tem alguma condição mental, a salvação que um dia nós recebemos de graça. Sim. Então de graça nós recebemos e de graça nós estamos oferecendo a todos, não é? Exatamente. Então não é o acolhimento independente, né? Independente desses detalhes. Exatamente. Então podemos verificar o próximo item que fala sobre as semelhanças. Entre acessibilidade e saúde mental. Aí vem aquele ponto do início que eu logo pontuei, né? Eu gostaria, assim, de falar um pouquinho, só pontuar no slide anterior, porque, assim, se você, tudo bem, você vem para receber essa salvação, mas como você disse, às vezes você está tendo uma luta pessoal que você tem vergonha de falar. Quando a pessoa que chega, um irmão nosso, percebe que a igreja tem esse olhar de compreensão, ele vai fazer uma coisa que já é terapêutica, vamos colocar assim. Ele vai falar da sua condição. Sem vergonha, né? Sem vergonha assim, de se expor, sem aquele estágio inibitório, né? Que bom que eu posso compartilhar com você, Leonice. Né? Que bom que eu confio em você. E aí nós vamos, eu vou ajudar na oração. Eu posso passar por um capitão de grupo para falar, ó, nosso irmão está lutando com isso. Vamos estar juntos, né, nesse processo. Porque, doutora Ana, uma coisa que nós temos, glória a Deus por isso, nós temos na obra a sabedoria, né? Exatamente. Então, o irmão que receber uma informação dessa, ele vai ter sabedoria, né? Exatamente. Para conduzir essa... E até o irmão que está lutando sozinho, é isso aqui, meu irmão, você não está sozinho. Procure alguém para conversar na igreja, procure seu pastor, um capitão de grupo, uma pessoa que você confia, para você compartilhar, né? Sabe o que você vai receber em troca? Um grupo de pessoas orando por você. Um grupo de pessoas batendo na porta da graça, pedindo ao Senhor misericórdia pela sua vida. Porque todos nós, Leonice, somos pobres e necessitados. Sim. Entende? A gente não sabe eu não sei o que você enfrenta, não é? Mas com certeza eu sei que você está aqui como uma pobre necessitada da bênção do Senhor. Assim como eu. O nosso Deus, ele é poderoso, né, doutora Ana? Para saber e para conhecer. Mas para isso existe o corpo. Exatamente. Que é a igreja. É isso então, mesmo. estando ali no corpo, né, o Espírito Santo tem proporcionado a sabedoria. E age, né? Sim. E age, não é? Amém. Quando a gente fala dos enfrentamentos, por quê? Olha, para você ter uma ideia como as semelhanças entre os dois, né, essas duas condições, a pessoa da acessibilidade e da saúde mental, eu me lembro que dentro desse histórico da saúde mental, né, que nós estamos travando aí nas últimas décadas, em 2009, não sei se você lembra, quando foi lançado umas novas diretrizes na lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, foi também incluído, foi abarcada ali também os transtornos mentais e as pessoas com dependência de álcool e droga. Então, esse olhar, essa semelhança existe por conta dos enfrentamentos e desafios que esses dois grupos passam. E um detalhe é que, por exemplo, quando nós temos as pessoas da acessibilidade isoladas, elas têm mais chance de desenvolver também um quadro de transtorno mental. Então, elas se isolam, né? Exatamente. Então, esse nosso trabalho de envolvimento dos irmãos, de aceitação, de oferecer essa tão grande salvação, oferecer oração, eles estarem inseridos nos grupos, isso é maravilhoso. Isso eu vou te falar, não é em todo lugar que, né, que encontra, né, doutora Ana? Não encontra. Então, os enfrentamentos, eu diria, que são os mesmos nesse aspecto, tá? De ter que lidar com os desafios. Eu botei isso aqui, o que não deve ser dito, né? É muito comum você ver, às vezes, a pessoa tentando ajudar o outro, né? Não sei se você vai concordar, mas é comum as pessoas falarem assim, enquanto uma coisa para fazer, isso passa. Olha, não preciso tomar remédio não, porque passa, você vai conseguir sozinho. Não é? Que pena, né, que você teve que usar remédio. Esses remédios que dão dependência, viciam. Então, assim, essas frases não ajudam os nossos irmãos que se encontram em tratamento, porque o que nós podemos oferecer é justamente, irmão, vou orar para que esse tempo que você está em tratamento seja amenizado. É um tempo, né, doutora Ana? É um tempo. É um tempo que o nosso físico, que o físico precisa para se recompor. Exatamente. E assim, quando você está falando de cabeça,
tronco e membros, né? Nós não podemos escolhermos o que nós queremos ter, né? Senão, quem vai querer artrite? Quem vai querer artrose? Quem vai querer pressão degeneração alta de memória, não é? Então eu falo assim, e como psiquiatra, e aqui não há nenhuma crítica aos nossos colegas cardiologistas, mas eu posso garantir aos irmãos que eu dou muito mais alta aos meus pacientes do que os cardiologistas que tratam doenças crônicas. Então é isso que você falou, é o tempo da cura, é o tempo de iniciar, tratar, redimir e curar, não é? Porque o Senhor faz isso, e o Senhor fala, gente, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Então, é nessa condição, nessa posição que nós temos que nos colocar. O Senhor pode curar uma unha encravada? Pode. O Senhor pode curar um problema renal? Pode. Um problema pancreático? Pode. Um problema cardíaco? Pode. Um problema na saúde mental? Pode. O Senhor pode curar o que Ele quiser. Mas graças a Deus hoje nós temos estratégias de lidar, nós temos opções de tratamento, nós temos exames de imagem, nós temos medicamentos modernos, medicamentos com poucos efeitos colaterais. Então nós temos um arsenal de opções para os irmãos, né? Graças a Deus, porque tudo isso também foi o Senhor que nos proporcionou. Então nós temos que usufruir, né, Leonice? Sim. E usar bem de tudo que o Senhor nos dá. Não tem problema, tá? Às vezes vai ao médico, aí o médico passa mais uma medicação, aí já tomo uns 3 comprimidos, vou acrescentar mais um. Tem gente que fica até entristecido, mas é um momento, né, doutora? É o tempo, né? Tempo. É o tempo. Né? Então vamos para... E agora nós vamos para o que a gente também falou no início, né? Onde está o papel da igreja nisso tudo, né? Eu acho que a principal coisa, né? Se eu tivesse que falar qual o papel da igreja, né? Diante dessas pessoas, é a sua sensibilidade. Nós precisamos trabalhar, né? Ser sensíveis. Sim. Aquele olhar de Jesus de compaixão sobre os enfermos é maravilhoso, né? Antes de Jesus curar, Jesus olhava para a pessoa. O olhar faz toda a diferença. Não foi o olhar de crítica, né? Nenhuma vez Jesus se deparou com uma necessidade, ele parou para julgar. Verdade. Nenhuma vez. Ele parou mostrando a sua sensibilidade e muitas vezes a sua compaixão. Então é isso que eu acho que nós devemos imitar, né? Ter essa sensibilidade. Doutora Ana, eu vou até aproveitar, a senhora falando aí do olhar, né, do Senhor, e nós temos, conforme eu já falei, falo novamente, né, nós somos um corpo, e ali tem a operação do Espírito Santo. Nós tivemos uma experiência, foi semana passada, de uma criança convidar a mãe, foi com uma criança autista, já assim, da classe dos bebês, né? E aí a mãe falou assim, não vou deixar ele muito próximo, não, porque ele não gosta muito de barulho. Tava as crianças tocando instrumentos ali no louvor, e aí a mãe ficou um pouquinho mais assim com ele num carrinho, né? E as professoras lá. A criança saiu do carrinho, foi até a professora, e elas lá tocando, pegou um instrumentozinho, a mãe ficou assim, admirada de ver aquela criança, porque ela não gosta, ela falou, né, não gosta, ela ficou quietinha lá, e a criança lá. Então, o que nós percebemos é assim, nas nossas igrejas não tem nada que demonstre que é algum lugar de religião, não é? Mas a operação do Espírito Santo é visível em nosso meio. E é visível porque faz coisas que impossíveis ao olhar humano. Porque essa foi uma ação do Espírito Santo ali para essa criança. Então, quando vem uma pessoa com uma deficiência nesse sentido, é um ambiente que ela vai se sentir bem. Né? Então, glória a Deus por isso, né, doutora Ana, que nós temos esse refúgio, esse lugar. E quando nós sabemos ter essa sensibilidade com a pessoa, o que nós temos que lembrar não é só que nós estamos recebendo a pessoa com algum transtorno mental ou do trabalho de acessibilidade. Nós estamos recebendo a pessoa e a família Sim. dessa pessoa. Família que muitas vezes já vem com tantos impasses, já vem com tantas dificuldades. Olha que coisa boa, né? Quando você vem já
triste, magoado com seus enfrentamentos e você chega num lugar onde você é bem recebido. Glória a Deus. Né? Onde você não Maravilha. é discriminado, onde as pessoas entendem o que você está passando e, principalmente, elas sentem o refrigério do Senhor. Não é? Graças a Deus. Doutora Ana, que maravilha podermos falar sobre este assunto de uma forma tão simples. Um assunto e não, tão se polêmico. Deixar, já viu, né? Eu fico aqui falando, hein, sobre saúde mental. Um assunto tão polêmico, né, doutora Ana? Eu acho que é polêmico nesse sentido. Sim. Mas hoje nós estamos desmistificando tudo isso. Isso. É. Então, é muito importante essa fala, essas informações, essas considerações que a doutora Ana nos trouxe. Há um longo caminho, não é, doutora Ana, ainda a percorrer para garantir o acesso e o acolhimento adequado às pessoas que buscam atendimento em saúde mental. Então, queremos agradecer, doutora Ana, por esta palavra maravilhosa, por esses esclarecimentos que nos trouxeram, assim, muitas informações de algumas dúvidas que nós até tínhamos. Eu que agradeço a você, agradeço aos irmãos a paciência, não é? Esse tema é importantíssimo. E assim, essa sua iniciativa foi maravilhosa. E os irmãos já sabem, tendo perguntas, questionamentos, entre em contato com a gente da Acessibilidade, que nós estamos aqui para ajudar no que vocês precisarem. A paz do Senhor Jesus a todos. Queremos, mais uma vez, agradecer a doutora Ana, né, por estar aqui conosco hoje no programa Acessibilidade em Ação e ter abordado esse tema tão relevante. Esperamos que possamos continuar avançando nestes estudos para que o acolhimento seja conforme a vontade do nosso Pai, aquele que acolhe a todos. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, e aqueles que ficaram conosco nesta edição do Acessibilidade em Ação. Até a próxima e que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.